Olá, o governo moderno às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas a verdade é que ele opera com base em um manual de jogo, com regras e objetivos bem claros. Hoje, a gente vai dar uma espiada nesse manual e entender as estratégias que moldam o nosso dia a dia. Então, qual é a desse manual? Bom, para responder isso, a gente vai fundo para entender como o Estado moderno foi construído, desde as suas origens lá atrás até as engrenagens que fazem tudo girar hoje. Vai ser uma viagem direto para o coração da governança. E para entender o manual, primeiro a gente precisa conhecer o jogador principal, o próprio Estado moderno. E olha, a história de como ele surgiu é longa, cheia de reviravoltas. A jornada do Estado é fascinante. Pensa só num mapa que começa todo fragmentado com feudos e impérios, depois passa por reinos absolutistas poderosos, até chegar nas nações organizadas que a gente conhece hoje. É uma baita evolução de poder e estrutura. Então, o que define um Estado, afinal? Olha, são basicamente três ingredientes essenciais. Tem que ter um povo, ou seja, a população, um território, que é o espaço físico, e o poder soberano para criar e aplicar suas próprias regras. Se faltar um desses três, a receita simplesmente não funciona. Beleza, mas e na prática? Como é que o Estado faz as coisas acontecerem? A resposta para isso está nas políticas públicas. Elas são as ferramentas que transformam as ideias e os planos em ações de verdade. É como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? As políticas distributivas dão algo novo, tipo um incentivo fiscal para uma empresa. As redistributivas movem recursos de um lugar para o outro, como nos programas sociais. Já as regulatórias criam as regras do jogo, como leis de trânsito. E, por fim, as constituintes montam a estrutura, como criar um novo ministério. Cada uma tem uma função bem específica. Claro que um plano, por melhor que seja, não adianta nada se ficar só no papel, né? Ele precisa de um motor para funcionar. E no caso do Estado, esse motor tem duas peças principais: o dinheiro, que é o combustível, e os processos, que são as engrenagens que fazem a máquina toda andar. Olha, o orçamento do país não é um documento que aparece do nada, é um ciclo. Tudo começa com o PPA, que é um plano de 4 anos com as grandes metas. Depois vem a LDO, que todo ano pega esse plano e define as prioridades para o ano seguinte. E aí, finalmente, a LOA detalha tintim por tintim onde cada centavo vai ser gasto. É um sistema que amarra a visão de longo prazo com a ação do agora. E aqui a gente vê uma mudança de mentalidade fundamental na gestão pública. Não basta mais só otimizar uma tarefa aqui e outra ali. A ideia agora é olhar para o todo, garantir que o sistema inteiro funcione em harmonia. Pensa numa orquestra. Não adianta o violinista ser ótimo se ele não estiver em sintonia com o resto. E é importante lembrar que esse manual do Estado não é algo estático, que fica lá pegando poeira na prateleira. Não mesmo. Ele está sempre sendo atualizado para encarar os desafios do nosso tempo. E hoje tem duas atualizações que são absolutamente cruciais: a sustentabilidade e a inclusão social. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, muita gente pensa que é só sobre meio ambiente, mas é muito mais que isso. É um equilíbrio delicado entre três pilares: o ambiental, claro, mas também o social, que busca o bem-estar de todos, e o econômico. É um tripé essencial para a gente ter um futuro saudável. E já existem avanços bem legais acontecendo. Por exemplo, o Brasil virou um líder mundial em energia limpa. Dá uma olhada nesse número: 92%. Essa foi a fatia da nossa energia que veio de fontes renováveis em 2022. É um passo gigantesco, né? Isso leva a gente para uma pergunta super importante. Porque beleza, um futuro sustentável é ótimo. Mas de que adianta se esse futuro não for para todo mundo? Essa é a questão central. A inclusão é a peça que faz o progresso realmente valer a pena. É por isso que o Manual de Jogo Moderno entende que a inclusão de verdade começa com uma coisa básica: respeito. E respeito significa reconhecer a identidade de cada pessoa do jeito que ela se sente e se percebe. É um pilar da dignidade humana. E inclusão também é sobre olhar para o passado e trabalhar ativamente para reparar injustiças históricas. Por isso que leis como o Estatuto da Igualdade Racial existem, para combater a discriminação e, principalmente, para garantir que as oportunidades sejam de fato iguais para todos. Ok, então a gente já entendeu como o Estado funciona e quais são os desafios. Agora, para fechar, vamos falar de uma parte crucial: os freios e contrapesos. Ou seja,
como garantir que o Estado jogue limpo e preste contas à sociedade. E olha que legal, existem vários mecanismos formais para isso. São tipo as portas de entrada oficiais para a participação da sociedade. Através de conferências, conselhos, audiências públicas, qualquer pessoa pode opinar, fiscalizar e ajudar a construir o governo. E claro, hoje em dia não dá para falar de controle sem falar de dados pessoais. Leis como a LGPD funcionam como um verdadeiro escudo, estabelecendo regras bem claras para garantir que nossas informações sejam usadas de forma justa e segura, tanto pelo governo quanto pelas empresas. No fim das contas, o Manual de Jogo do Estado Moderno é um documento vivo, que está sempre em construção. E quem segura a caneta não é só o governo. É cada pessoa que participa, que questiona, que cobra, que exige um jogo mais justo para todo mundo. A partida está sempre rolando e todos nós fazemos parte dela.